Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal. O meu nome é Anabela de Souza e este canal é o Letras de um Crime. Sejam muito bem-vindos. É assim, a história que vos trago hoje é baseada no livro Ethnic Profile Cordeiro Assassino, que eu li, é da Dark Side. Portanto, hoje o relato será todo baseado nesse livro. Aproveito já de início para vos pedir o vosso like, fazerem o vosso comentário, compartilharem com os amigos e ajudarem-me realmente a subir o número de subscritores neste canal e a chegar a mais pessoinhas. Então, sem mais demoras, vamos para o caso. Gary Michael Heidnik nasceu a 22 de novembro de 1943 nos subúrbios de Cleveland, nos Estados Unidos. Era o filho mais velho de Michael Heidnik e de Ellen. O Michael era um mecânico e a Ellen era uma esteticista. 2 anos após o nascimento de Gary, o casal resolveu ter mais um filho e nasceu o Terry Michael, o irmão mais novo, neste caso, de Gary. No entanto, era uma família muito complicada, que havia muita violência entre os filhos, entre a mãe e o pai, entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos. Portanto, era uma família de facto muito complicada e que utilizava de muita violência. O problema principal dessas discussões era de facto o problema com o bebida que a Ellen tinha e agressividade já de natureza de Michael. Portanto, era de facto um casal muito difícil. E então, ao fim de 6 meses de Terry ter nascido, o casal resolve separar-se e cada um vai para o seu lado. Portanto, inicialmente as crianças pequeninas, portanto, o Gary teria à volta de 2 anos e meio e o Terry 6 meses. Portanto, os meninos acabam por ir com a mãe. Por volta da idade escolar, ali por volta dos 6, 7 anos, as crianças acabam por regressar para junto do pai para estudar, porque a mãe não teria muitas condições para os ter com ela, e entretanto as crianças regressaram para a casa do pai. No entanto, o pai já tinha casado, as crianças não eram muito fãs da madrasta, mas ainda eram menos fãs do pai, neste caso, que em termos de agressividade continuava igual. Era muito agressivo com as crianças, castigava-as constantemente. Um exemplo disso, por exemplo, o Gary uma vez fez xixi na cama e o pai obrigou-o a estender o lençol da parte de fora da janela para que toda a gente do bairro visse que ele tinha feito xixi na cama. Era uma forma de humilhação. Muitas das vezes os vizinhos chegavam a ver o pai na parte superior da moradia com as crianças penduradas com a cabeça para baixo pelas pernas e balançava-as. Portanto, era uma família realmente assim um bocado estranha. E logo desde muito pequenos, as crianças, tanto o Terry como o Gary, acabaram por demonstrar alguns comportamentos que previam alguns desvios ou problemas comportamentais, já de nascença, não é? Mas que, por exemplo, em relação ao Terry, acabou por ser internado diversas vezes em instituições psiquiátricas e, inclusive, chegou a tentar contra a sua própria vida várias vezes, mas também não foi o único. Vamos falar nisso para a frente. Entretanto, desde muito cedo, o Gary começou a demonstrar um interesse muito grande pela bolsa, pelas ações, pelo investimento do dinheiro. Ele demonstrava ser um miúdo bastante inteligente e veio-se a provar depois com exames posteriormente que teria um QI bastante elevado, apesar de ter alguns desvios de comportamento, mas de facto era um miúdo muito inteligente e realmente mostrava esse interesse pela bolsa e pelo investimento, como é que conseguiria rentabilizar o pouco dinheiro que tinha
E outra dos seus grandes amores seria a vida militar, o exército. Ele gostava muito do exército, daquela vida, da ordem, portanto, ele gostava muito. E não era muito raro ouvi-lo dizer que quando fosse grande ia ser rico, ia ser milionário. Portanto, era de facto muito comum ouvi-lo dizer isso. Sabendo disso, Michael, o pai do Gary, juntou dinheiro e conseguiu, quando ele chegou ali à fase da adolescência, conseguiu enviá-lo para um colégio militar, que era afastado ali da cidade, portanto era noutra cidade, mas conseguiu enviá-lo de facto para esse colégio. Era um colégio que, com alguma reputação. Demonstrou desde o início ser bom aluno, ele tinha boas notas, bom desempenho, era um rapaz que aceitava as ordens que lhe eram dadas, tinha bom comportamento, tinha boas notas, portanto, de facto, ele demonstrava ser muito bom aluno. Mas foi nessa altura, e soube-se que foi nessa altura, que ele pediu ajuda pela primeira vez a nível psicológico ou psiquiátrico, não se entendeu muito bem. Foi nessa altura que ele pediu ajuda e de facto o Gary teve nessa escola militar cerca de 2 anos e apesar de gostar muito acabou por desistir e nunca ninguém compreendeu porque é que ele desistiu, de facto porque ele tinha muito boas notas, era muito bom aluno, gostava das regras e não se sabe porque é que ele desistiu. Terá sido pela pressão, terá sido ansiedade, terá sido abusos, não se sabe, portanto nunca se chegou a saber de facto porque é que ele procurou ajuda. O facto é que ele desistiu, voltou para casa, tentou voltar a estudar, mas não conseguiu. Tentou aproximar-se novamente da mãe, mas os problemas com a bebida continuavam, portanto aquilo foi de facto uma fase muito complicada para o Gary. E então, o que é que o Gary decide fazer? Em 1961, então, resolve alistar-se no exército e ingressou no exército nessa altura. Portanto, não era dada muitas amizades, era uma pessoa que não convivia muito, mas foi nessa altura que ele, com o pouco dinheiro que conseguia ganhar, conseguia emprestar aos colegas em troca de uma taxa adicional e conseguia rentabilizar facilmente ali o seu dinheiro. Certo dia, o Gary sentiu-se doente, sentia tonturas, dores de cabeça, alguma névoa na vista e resolveu ir ao posto médico para tentar perceber o que é que se estava a passar. Entretanto, foram feitos alguns exames e inicialmente o que o Gary tinha era ali uma gastroenterite mas o médico na altura decidiu fazer ali mais exames e mais tarde acabou por vir um diagnóstico não muito favorável ao Gary. E entretanto ficou claro para os médicos que o Gary tinha um transtorno de personalidade esquizoide ou esquizofrenia. Portanto, começou a ser medicado, mas entretanto o exército achou por bem e contra a vontade do Gary que ele fosse realmente afastado de uma forma honrosa, com direito à pensão, mas que realmente fosse afastado do exército, dado o problema mental que ele apresentava. Entretanto, voltou a Filadélfia, foi estudar enfermagem, tirou o curso, visto que ele no exército até teria exercido ali e teria estudado um pouco de paramédico, foi paramédico, e acabou por ingressar em enfermagem, tirou o curso e começou a trabalhar. Só que o trabalho do Gary como enfermeiro era muito desleixado, não cumpria horários, portanto, e acabou nos vários sítios em que foi admitido, acabou por ser dispensado justamente porque era um trabalhador considerado muito desleixado. Após ter sido afastado do exército, a vida do Gary, apesar de ter ido estudar novamente, acabou por dar uma grande reviravolta e foi nessa altura que de facto começaram as coisas a descambar e as entradas e saídas nos hospitais psiquiátricos era recorrente, entrava e saía, ele chegou a entrar
e dar saída nessas instituições cerca de 21 vezes. E nessas 21 vezes, muitas das vezes tentava retirar a própria vida, portanto ele tinha essas tendências a tirar a própria vida cerca de 13 vezes. Portanto, obviamente nenhuma delas foi até ao fim, não é? Portanto, demonstrava um desequilíbrio muito grande. Uma das de outras coisas que ele costumava fazer é, de repente, ficava mudo. Portanto, ele recusava-se pura e simplesmente a falar, fosse com quem fosse, com os enfermeiros, com os médicos, com os colegas, não falava. Simplesmente ficava mudo, comunicava o mínimo indispensável. Quando queria comunicar era por escrita, era por gestos e nunca fala. Ele chegou a passar cerca de 3 semanas sem falar, sem dirigir uma palavra a ninguém. Portanto, era este tipo de atitudes que realmente mostravam que ele não estava bem. Outro caso, por exemplo, ele uma vez atacou o irmão com um avião de madeira ou algo do género. Terá atacado o irmão, deu-lhe uma pancada na cabeça, o irmão foi parar ao hospital e quando o Gary foi visitar o irmão, e o irmão muito surpreso, lhe perguntou, já viste que me podias ter morto? E ele simplesmente e muito friamente disse, se tivesse morto, colocava-te na banheira, cobria-te com ácido, teria que ter algum cuidado com as proporções, que era para não estragar a canalização, deixava-te lá 2 ou 3 dias, o corpo desfazia, se por acaso sobrasse algum osso de maior proporção, triturava-te e depois despejava o restante, espalhava pelos caixotes do lixo da cidade. Bizarro, muito bizarro. Meu Deus, loucura total. Não há palavras. Em 1971, então, Gary recebe uma notícia que o abalou bastante. A sua mãe estava bastante doente, ela tinha um câncer nos ossos e certo dia resolveu beber um daqueles químicos que utilizava no seu trabalho, ele era esteticista, resolveu beber um desses químicos e acabou por falecer. Gary ficou muito abalado, pediu para que a mãe fosse cremada e foi jogar as suas cinzas nas cataratas do Niagara. Entretanto, foi também nessa altura que Gary diz que recebeu uma mensagem divina que deveria fundar uma igreja, que tinha que fundar uma igreja para ajudar os militares com deficiência, para ajudar as pessoas que necessitavam, portanto, e foi nessa altura que ele criou a Igreja Unida dos Ministros de Deus. Portanto, deu-se início a outra passagem da vida de Gary. Gary vai fundar essa igreja, vai juntar-se com o irmão também, Terry, com outra moça que seria na altura a mulher do Terry, do irmão, mas intitulou-se ou auto-intitulou-se de bispo. E esse bispo teria todos os poderes possíveis e imaginários. Ele é que mandava no dinheiro, ele é que mandava nas pessoas, ele é que sabia quem fazia o quê, ele é que investia o dinheiro. Portanto, ele teria, no fundo, o poder total sobre tudo e sobre todos. Com o dinheiro que era arrecadado na igreja, o Gary ia investindo na bolsa. Acabou por abrir uma conta em nome da igreja e, com esse dinheiro que ia arrecadando, ia investindo na bolsa. E, de facto, ele era uma pessoa bastante astuta e tinha bastantes conhecimentos. Foi ganhando bastantes conhecimentos e, já pelo gosto que ele tinha da bolsa anteriormente, ele foi investindo e foi, de facto, aumentando ali o dinheiro que ia recebendo e ia duplicando, triplicando esse dinheiro com a bolsa. Os fiéis eram sempre recolhidos, ou quase sempre recolhidos ali pelo Tony Brown, que era um amigo do Gary. Eram recolhidos pelo Tony, pela cidade. O Tony levava um dos carros de Gary, porque o Gary tinha carros e muito bons, começou a adquirir carros muito bons, ele tinha vários, e ia pela cidade recolhendo então os fiéis
levando-os então até à residência do Gary, onde era, portanto, feito ali o culto. Entretanto, Gary, depois do culto, pegava nas pessoas e iam jantar fora, iam até aos parques de diversões. Portanto, era assim que ele ia, no fundo, recolhendo as pessoas e acolhendo as pessoas. Ali a igreja, havia ali ideias contraditórias relativamente à igreja. Uns diriam que era uma fraude, porque era uma forma de desviar ali, não pagar tanto ao Estado. Outros diziam que não, que de facto aquilo que se pregava era aquilo que se praticava. Portanto, havia ali opiniões divergentes relativamente à igreja. As entradas e as saídas dos internamentos nem nas salas psiquiátricas dos hospitais de Gary, portanto ele ia, entrava e saía, portanto continuava. Quando não estava internado, ele pregava. Quando não estava, ou quando estava, portanto os seus fiéis aguardavam que o seu bispo viesse, voltasse, para voltar então novamente a terem ali as pregações. Nessa altura, Gary vivia com a Jeanette, uma moça ali com um déficit de conhecimento, com uma deficiência mental também. Vivia com ela e, entretanto, a Jeanette, ela engravidou. No entanto, a família era contra, ela não teria condições para criar uma criança e assim que a criança nasceu, a família retirou-lhe a criança e acabou, penso que, por entregá-la para adoção. De facto, ela era uma mulher com uma deficiência mental e que, na ideia deles, ela não teria essas condições. A Jeanette também tinha uma irmã que também tinha problemas e problemas profundos mentais. E certo dia, a Jeanette e Gary foram visitar essa irmã, que era a Alberta, e Gary conseguiu uma saída ali para eles irem dar um passeio com ela e ele ficou de a entregar ao final do dia, coisa que não aconteceu. Eles fugiram, levaram a Alberta com eles. Entretanto, a polícia acabou por ir à casa de Gary para saber onde é que a Alberta estava, porque ela não tinha sido entregue na instituição conforme tinha sido combinado, e ele disse que simplesmente a tinha colocado no autocarro e ela teria ido para lá. Portanto, ele não sabia onde é que ela poderia estar. No outro dia, a polícia voltou novamente, porque não estava convencida, e acompanhada da polícia estava uma das responsáveis dessa instituição, e que não estava convencida porque a Alberta não tinha aparecido. E de facto era da responsabilidade deles saber onde é que a Alberta estava. A polícia, entretanto, além da busca na casa que fez, acabou por fazer uma busca no prédio todo e encontraram de facto a Alberta numa arrecadação do prédio. Portanto, ela estava presa e ficou super contente de ver a responsável da instituição. Ela ficou super contente e acabou por voltar com a responsável e foi novamente para a instituição. No entanto, Gary foi acusado de retirar a liberdade da Alberta. E depois, posteriormente, depois de ter sido feitos alguns exames, foi detectado que ela teria sido molestada, teria sofrido abusos. Entretanto, Gary foi preso, foi julgado e foi condenado a cerca de 4 anos de prisão. Na altura, o juiz, inclusive, é que julgou o caso, disse que detectou que havia muita maldade nos olhos de Gary. Portanto, ele já nessa altura sabia que, ele afirmou que sabia que algo de ruim poderia acontecer através das mãos daquele homem, porque de facto ele emanava maldade e mal ele saberia o que é que vinha a seguir. Quando saiu da prisão, Gary não conseguiu encontrar a Jeanette. Aliás, nunca mais se soube da Jeanette. Não se sabe exatamente o que é que lhe terá acontecido. Ele tentou encontrá-la, não a encontrou. O que é que ele fez? Foi uma agência de matrimónios e disse que queria então uma mulher oriental e virgem. Contrariando todas as namoradas que ele tinha tido, teriam sido sempre tanto namoradas como mulheres, portanto terá vivido, eram sempre pessoas de pele escura, portanto negras, e desta vez ele queria uma oriental virgem.
Passado algum tempo, recebeu uma carta de Betty Disto. A Betty era uma jovem de 20 e poucos anos que vivia em Manila, portanto nas Filipinas, e que estava interessada também, de facto, em conhecer um homem americano e viver nos Estados Unidos. Foram trocando correspondência. Gary enviou-lhe uma fotografia onde era muito mais novo. Ela também lhe enviou fotografias. Ele ficou deslumbrado com a beleza dela e andaram neste namoro por carta cerca de 2 anos. Portanto, ao fim desses 2 anos, e contrariando a vontade da família de Betty, eles eram completamente contra, ela combinou com o Gary. O Gary pagou-lhe a passagem para os Estados Unidos, o visto, e a Betty acabou por vir ter ao encontro de Gary. Quando chegou ao aeroporto e conheceu o Gary, de facto ele mostrava ser bem mais velho que aquilo que aparentava nas fotografias, porque ele teria enviado fotografias quando era bem mais novo, portanto teria uma aparência bem mais velha, mas Betty acabou por desvalorizar essa situação. Entretanto, acabaram por casar em Maryland. Casaram, tiveram ali uma lua de mel, foram dormir a um hotel, portanto tudo corria às mil maravilhas. Voltaram a casa. Betty estranhou ali um pouco os hábitos, porque são culturas diferentes, não é? Mas estranhou, mas ia se integrando facilmente. Tudo ali parecia correr muito bem. Ele tratava-a muito bem. Iam jantar fora. Ele era muito atencioso com ela. Até que um dia Betty chegava das compras, entrou em casa, ouviu barulho no quarto, foi ver e deparou-se com Gary com 3 mulheres na cama. Aquilo para ela foi um choque, porque a cultura dela não admitia uma coisa daquelas. Entrou em choque e simplesmente desatou a chorar. Gary ainda tentou alegar que ali nos Estados Unidos aquilo era normal, para ela não se preocupar, que era tudo muito normal, é muito normal, só que para ela aquilo foi o descalabro, aquilo não podia acontecer. E então pediu a Gary que lhe pagasse a passagem de volta à terra dela, portanto ao país dela. Nessa altura foi quando Gary então passou-se e a começou a agredir, dizendo-lhe que era a mulher dele, portanto que ela tinha que lhe obedecer e ele é que mandava e etc. Portanto, foi aí que começou realmente o inferno na vida de Betty. Acabou por ser agredida quase diariamente, era obrigada a manter relações com ele de todas as maneiras, à força. Portanto, tudo passou a ser um inferno na vida de Betty. Ao fim de 3 meses e meio de ter chegado aos Estados Unidos, Betty conseguiu o contacto com a comunidade filipina em Filadélfia, que a ajudou. E então um dia a Betty, sob o pretexto de ir às compras, pegou no seu passaporte e nos poucos pertences que tinha e foi embora para nunca mais voltar. No entanto, antes de partir para o seu país, a Betty foi à polícia e fez uma denúncia contra o Gary, dizendo todos os crimes que tinha sido sujeita, desde, eu não posso falar aqui, mas os abusos que foi sujeita, portanto, a violência física, psicológica e de outras formas que vocês entendem o que eu quero dizer. Gary, o que também não sabia era que Betty carregava já no seu ventre um filho seu. Portanto, era uma das coisas que Gary muito queria, era ter filhos, e Betty partiu com o filho dele no ventre. Entretanto, Gary foi preso e foram marcadas as audiências preliminares passado 2 meses, só que Betty não apareceu. Portanto, e não havendo então queixosa, deixava de haver queixa. Portanto, nesse caso, ele depois foi solto e regressou a casa.
Soube-se mais tarde que Betty deu à luz JJ, conforme ele era carinhosamente conhecido, portanto, e entretanto escreveu uma carta ao Gary a dar-lhe conhecimento desse facto e que jamais lhe daria o divórcio. Portanto, para ela ia continuar casada e ele também, com todos os direitos que ela eventualmente pudesse vir a ter. Depois de saber disso, Gary ficou extremamente irritado, chateado e disse: Não, eu vou ter uma família, custe o que custar. E é aqui que começa a saga do Cordeiro. O que é que Gary fez um plano em que teria que conseguir convidar 10 mulheres para a sua casa, privá-las da liberdade, pô-las na cave, isoladas no mundo e tentar engravidá-las a todas o máximo de vezes que lhe fosse possível para ter quantos filhos mais melhor. E aí seria a sua família feliz. Portanto, isso era o conceito que ele tinha e era isso que ele queria. E então deu-se o início a esse plano. No dia 26 de novembro, portanto o mês do aniversário de Gary, ele vai para a rua e encontra Josephine Rivera, uma moça que acabava de ter uma discussão com o namorado. Ela era profissional do prazer, se é que me entendem, e estava extremamente chateada a andar na rua porque tinha acabado de ter uma discussão com o seu namorado, como disse, mas precisava de ganhar dinheiro. Ela precisava de ganhar dinheiro e precisava de arranjar clientes naquela altura. Entretanto, Gary viu-a, parou, perguntou se ela estava de serviço. Ela disse que sim. Combinaram ali qual seria o valor, que penso na altura foram $20. Sim, senhor, então vamos para a minha casa, disse o Gary. E ela concordou, viu que ele tinha um bom carro, representava ser ali uma pessoa decente, portanto entrou no carro e foi com Gary. Chegados a casa, subiram para o quarto. Ele tinha uma cama de água, portanto ela achou engraçada a situação. Entretanto, fizeram ali o que tinham para fazer e a Josefina pediu então que ele a levasse de regresso e viu que ele ficou assim um pouco chateado e acabou por lhe explicar que teria que voltar porque a moça que estava a tomar conta dos filhos, ela teria 3 filhos, tinha que sair à meia-noite, portanto ela tinha que se despachar para ir para casa, para ficar com as crianças. A parte da babá ou da empregada era mentira, porque de facto a Josefina tinha 3 filhos, mas não estavam com ela. Mas era uma forma, foi uma forma que ela arranjou ali para se despachar ali da situação que já estava a ficar um bocado desconfortável, porque viu que Gary era um bocado estranho, então ela queria se vir embora. Começou-se a vestir, vestiu a camisola e para vestir as calças quando sentiu que Gary lhe apertava o pescoço, portanto começou a sufocá-la e algemou-a e entretanto começou a conduzi-la pela casa e entrou numa cave, meteu-a numa cave. Nessa cave ela ficou cheia de medo, não estava a perceber o que é que se estava a passar. E entretanto viu que naquela cava havia um colchão no chão, havia uma arca frigorífica, mas era uma cave despida, úmida, fria, em cimento. Havia também no chão um buraco cavado no próprio cimento, portanto abriram o cimento e cavaram por baixo a terra. E ela ficou muito aflita, o que é que se estava ali a passar, e foi quando o Gary lhe explicou o seu plano, que o seu plano seria juntar ali 10 mulheres para que pudessem dar-lhe filhos. E foi nessa altura que a Josefina percebeu que ela era a primeira mulher desse harém que ele pretendia fazer. Não havia cobertores, não havia almofadas, não havia nada. Era simplesmente uma cave vazia, com um colchão, uma arca, um buraco no chão, uma luz no teto e uma janela pequenina tapada com madeiras. Era a única coisa que havia naquela cave. Portanto, Gary fê-la deitar então nesse colchão, tranquilamente deitou-se ao lado dela e adormeceu. Acabaram por adormecer os dois.
No dia seguinte, quando a Josefina acordou, já estava sozinha, estava desesperada, porque estava presa, não sabia porquê, nem por quem, nem, pronto, aquela história maluca que ele tinha contado de um harém de 10 mulheres com muitos filhos ali naquele bocado, naquela divisão fria, era um plano de loucos. Entretanto, tentou soltar-se porque ele prendeu-a com tipo algemas nos tornozelos, portanto, para eles não poderem fugir ou tentar fugir. Ela conseguiu soltar um pé ao ponto de conseguir chegar à pequena janela que havia tapada, conseguiu destapar a janela, conseguiu abrir a janela e, inclusive, ela conseguiu quase sair e gritar por socorro. Infelizmente, a única pessoa que a ouviu, pelo menos que se saiba, terá sido Gary, que voltou danado, furioso, puxou-a para dentro e acabou por espancá-la ali e colocá-la dentro daquele buraco que estava cavado no chão, pôr-lhe uma tábua por cima e colocar vários pesos em cima para que ela não conseguisse sair. Ela ficou simplesmente em posição fetal, mas extremamente apertada e com uma dificuldade para respirar enorme. Entretanto, Gary trouxe um rádio que colocou em altos berros para que, mesmo que ela tentasse gritar, aquele barulho abafasse qualquer ruído até que ele conseguisse tapar novamente a janela. E a Josefina esteve presa nesse buraco cerca de 16 horas. Como é que ela sabe que foram 16 horas? Porque de hora a hora eram dadas ali as batidas no rádio e ela sabia quantas horas ela tinha estado ali fechada. Entretanto, passado esse tempo, 3 dias depois de Josefina ter sido capturada, e ela estando naquele buraco ainda, ouviu vozes e quando foi a ver, era Gary novamente com outra mulher. Tratava-se de Sandra Lindsay, era uma moça com um atraso mental e que, como ela contou depois a Josefina, era amiga de Gary, era frequentadora da casa, namorava inclusive com o Tony Brown, que era um amigo que também frequentava a casa, era um amigo de Gary. Inclusive a Sandra já havia engravidado de Gary, mas abortou porque não queria ser mãe. Abortou, inclusive a Gary chegou-lhe mesmo a oferecer dinheiro para ela voltar a engravidar, mas ela não quis. Portanto, ela também não estava a perceber porque é que Gary, o seu amigo, estava a fazer isso com ela, ou porque é que ela o estava ali a prender. E a Josefine tentou ali acalmar Sandra de alguma forma e dizer que está tudo bem, vamos conseguir sair daqui. No entanto, Sandra tinha uma família que se preocupava com ela. Tinha uma mãe muito dedicada que no dia seguinte, quando a Sandra não apareceu em casa, foi à polícia fazer uma queixa de desaparecimento. E inclusive já nessa altura a mãe disse que desconfiava de um determinado homem que era o Gary, só que não sabia o apelido, sabia a morada dele, mas não sabia o apelido dele, mas que certamente que Tony, que era uma pessoa que também ela conhecia e que era amigo de Gary, certamente Tony lhe poderia facultar à polícia o apelido desse Gary. A polícia, assim, não deu grande importância ao caso, mas para todos os efeitos foi falar com Tony, que já tinha cadastro, a polícia conhecia-o, foi falar com Tony e perguntou-lhe de facto quem era aquele Gary que morava numa determinada morada assim assim, e o Tony disse é o Gary Adnick que mora lá nessa morada, que é meu amigo, sim senhor. E então o policial disse-lhe Ednick, como é que isso se escreve? E então Tony escreveu, só que escreveu mal o nome. Portanto, ele escreveu da forma como se diz e não da forma como era de facto. A polícia, quando introduziu o nome Gary e escrito da forma como o Tony tinha escrito, que nem ele sabia, de facto não gerou resultados, não havia resultados. Esse policial chegou a ir à morada, bateu à porta, mas como ninguém abriu também não deu grande importância. E
passados alguns dias, e visto que a polícia e a mãe também já tinham ido bater à morada à procura dele e que Gary viu que havia muita procura por Sandra, obrigou Sandra a escrever uma carta a dizer que estava tudo bem, que havia de regressar, mas que para já ainda não, estava a tentar pela vida em Nova Iorque. E enviou essa carta a partir de Nova Iorque. A mãe recebeu essa carta, posteriormente até se recebeu um cartão com $5 lá dentro. Portanto, a mãe recebeu essas missivas, foi à polícia entregar, dar conhecimento, e aí a polícia disse: então temos aqui uma mulher que simplesmente fugiu, e não uma mulher desaparecida. Muito embora a mãe não ficasse nada convencida, ela não achava que aquilo não era uma atitude da filha. Portanto, ela nunca se convenceu que de facto Sandra tinha ido para Nova Iorque e que tinha deixado a família. Em 22 de dezembro volta-se a repetir a mesma história com Lisa Thomas, uma jovem de 17 anos. A Lisa tinha um bebê, vivia com a mãe, e não era, portanto, profissional do prazer. Foi abordada na rua pelo Gary. Na altura ela, chateada, disse que não era dessa profissão. O Gary pediu desculpa, entretanto perguntou-lhe se ela queria boleia para se redimir. Ela olhou para o carro, olhou para o Gary, viu que não havia ali grandes problemas e de facto aceitou a boleia até à casa de uma amiga, onde foi recuperar umas luvas. Entretanto voltou para o carro para vir ter com Gary, porque tinham combinado ir jantar juntos, porque ele queria se redimir da situação de a ter abordado daquela forma. Foram jantar, e entretanto ele perguntou-lhe se ela não queria ir até a casa dele para verem um filme, ouvirem uma música, etc. Ela concordou e tal, e foi com ele. Foi com ele, eles chegaram, quando eles chegaram, ele deu-lhe uma taça de vinho. Só que ela não sabia que durante o jantar ele já lhe teria posto um sedativo na bebida, e com o vinho que lhe estava a dar, Lisa pura e simplesmente adormeceu, blackout total, e quando acordou estava completamente despida. E entretanto depois acabaram os dois por subir até ao quarto, houve ali aquelas relações, voltou-se a repetir tudo. Quando ela disse que se queria ir embora, Gary tentou sufocá-la, colocou-lhe umas algemas e levou-a para a cave. 10 dias depois, já em janeiro, Gary aparece com mais uma mulher, Deborah Dudley, uma jovem de 18 anos e com um temperamento bastante difícil. Portanto, ela era a mais revolucionária, era a que criava mais problemas tanto para Gary como para as outras miúdas. Entretanto, foi-se criando ali uma hierarquia dentro da cave. Portanto, Josefina ia tentando ganhar confiança com Gary, ia tentando que houvesse ali alguma empatia com ele, tinha sido a primeira, ia tentando ali conquistando a confiança dele, para ver se de alguma forma conseguia libertar-se daquela situação. A determinada altura, Gary, inclusive, todos os dias nomeava uma mulher para tomar conta das outras enquanto ele não estava. O tomar conta era ver quem é que fazia algo de errado. Chegando ao fim do dia, essa pessoa que teria ficado como responsável teria que dizer quem é que se portou mal para ser castigada. Se essa mulher não apontasse alguém, ou se não tivesse alguém que tivesse portado mal, o castigo ia recair sobre aquela que tinha ficado a tomar conta. As relações íntimas iam continuando diariamente, várias vezes ao dia, de várias formas. Eles inclusive chegava a querer que todas elas se mantivessem em relação íntima umas com as outras, e ele simplesmente observava. Portanto, ele, naquele papel de querer ser pai, ele desempenhava bem esse papel. Ele todos os dias cumpria mais do que uma vez e mais do que uma mulher, a ver se de facto chegava ao seu contento, que era engravidá-las. As condições em que elas eram mantidas continuavam
deploráveis. Elas tinham ali aquele colchão, não tinham nada para se aquecer, mas entretanto portanto, a abordagem da Josephine, que era mais chegada a Gary, ela foi pedindo para que lhes fossem dadas algumas regalias, a comida era péssima, elas chegaram a comer ração dos cães como refeição. Ela foi tentando que ele lhes desse ali um pouco mais de conforto, e então de facto ele foi anuindo e foi-lhes dando primeiro uns cobertores, depois umas almofadas, porque de facto a música, o rádio estava sempre ligado e aquilo, mas depois ele acabou por lhes dar uma televisão, criou ali umas certas condições um pouco melhores, deixava-as entretanto subir ao primeiro andar uma vez por semana, uma a uma presas, para poderem tomar um banho. Portanto, ali as condições começavam, entretanto, a pedido da Josefina, a melhorar, porque ela ia conseguindo conquistar ali um pouco da confiança do Gary e ia pouco a pouco, o dia a dia, conseguindo que de facto fossem melhorando. De facto, elas estavam ali numa situação completamente deplorável. Ainda em janeiro, mais uma mulher foi levada para cabo, da mesma forma que todas as outras. Tratava-se de Jacqueline Atkins, uma jovem também de 18 anos, e entretanto ela foi levada da mesma forma. Primeiro para o quarto, depois do quarto sufocamento, depois do sufocamento algemas-cave. Portanto, era assim que ele atuava, e já estavam lá as 6 mulheres, faltavam apenas 4. Portanto, em fevereiro isto de 87, Sandra, portanto a segunda, que inclusive era também amiga de Gary e que tinha um atraso mental, tentou arrancar mais uma vez as tábuas que tapavam a pequena janela da cave. Gary viu e ficou extremamente irritado, e então, como castigo, ele prendeu-lhe uma algema num braço e prendeu o braço a uma argola que tinha no teto. E então ela permaneceu assim durante muito tempo, em pé, presa por um braço acima da cabeça. Ela, entretanto, começou-se a sentir muito mal. Nessa altura, inclusive, o Gary pensava que ela estaria grávida, e então, mesmo estando sob castigo, ele alimentava-a com pão, enfiava-lhe pão pela boca abaixo, embora ela dissesse que não queria, ela enfiava-lhe o pão pela boca abaixo, e manteve-a assim durante muito tempo. Ela queixava-se que se sentia muito mal, inclusive chegou a desmaiar. As outras tentavam sempre acordar e dar-lhe força, mas de facto não podiam fazer mais nada. E de facto, passado algum tempo, cerca de 2 dias, Sandra acabou por falecer naquelas condições. Quando o Gary desceu à cave e viu que ela estaria naquela situação, tirou-a, levou-a para o primeiro andar. Elas ficaram extremamente chocadas com aquilo tudo. E passado um bocado começaram a ouvir uma serra. Todas elas imaginavam o que se estava a passar lá em cima. No fundo, elas sabiam o que é que se estava a passar lá em cima. O que é que Gary fez? E sabendo que era um suspeito pela família que teria alguma coisa em relação ao desaparecimento de Sandra, ele sabia que tinha que dar um sumiço àquele corpo, porque ele seria o primeiro, caso ela aparecesse aí despejada em algum sítio, naquelas condições. Ele sabia que a polícia poderia chegar ali e haver ali uma investigação, e realmente o plano dele ir por água abaixo. Nessa altura ele sabia que tinha que descartar de uma forma que não precisasse de a levar dali para fora. Então foi nessa altura que ele cortou o corpo. Umas partes congelou, outras partes deu aos cães, as partes mais difíceis cozinhou-as, o tórax no forno, tipo para fazerem cinzas depois, a cabeça numa panela. Só que entretanto aquilo começou a gerar um cheiro horrível na casa e em toda a envolvência, portanto os vizinhos inclusive
Chamaram a polícia porque, sabendo que ele tinha alguns problemas depressivos, que pudesse ter acontecido alguma coisa com ele e que ele estivesse em casa já sem vida e que aquilo... porque era de facto um cheiro insuportável. A polícia foi chamada, foi à casa, bateu, ele inicialmente não abriu, tal como nunca abria, mas como viu que os vizinhos, estava ali um grande aparato, acabou por vir à porta e perguntar o que é que se passava. Então a polícia disse, é um cheiro, os vizinhos estão-se a queixar do cheiro, e ele deu como desculpa que teria deixado de queimar o almoço, que seria uma peça de carne que se teria queimado, e daí aquele cheiro horroroso, mas que pronto, estava tudo bem com ele, estava tudo bem, que não se preocupassem, obrigado. Mais uma hipótese que a polícia podia ter travado aquela situação e não o fez. Com a morte de Sandra, Gary ficou paranoico. Imaginava que as mulheres pudessem querer fugir, e de facto não estava de todo errado, porque havia um plano que as mulheres estavam ali a arquitetar entre elas, em que com um cano que elas teriam conseguido desenterrar, dariam uma cacetada no Gary até ele desmaiar, e depois nessa altura elas então prenderiam de alguma forma. Portanto, elas tinham um plano muito simplório para tentar fugir dali. O que é que aconteceu? A Josephine, para mais uma vez e conseguir mais confiança do Gary, acabou por lhe dizer e contar dos planos das mulheres. Como castigo, quando ele soube, colocou as outras 3 mulheres dentro daquele buraco que havia na cave, pediu a Josefina que com uma mangueira enchesse aquele buraco de água com elas lá dentro, e começou a dar choques elétricos na água com elas, elas a implorarem pela vida porque ia matá-las, e ele continuava e ria-se e continuava com um sadismo impressionante. Entretanto, Débora não resistiu e acabou por falecer. Quando ele se deu conta da situação, tirou-as todas dentro do buraco, dizia que ela estava a fingir, mas quando viu que de facto a situação era de facto essa, obrigou a Josefina a escrever uma declaração em que ela e o Gary teriam sido os responsáveis pela morte da Débora. E eles assinaram os dois, e como testemunhas assinaram as outras 2 mulheres. A partir desse dia, a Josefina ganhou a confiança de Gary definitivamente. Portanto, a Josefina pôde subir ao primeiro andar, tomar um banho, vestir umas calças, inclusive saíram para jantar, iam às compras. Portanto, ela deixou de ser uma cativa para passar quase a ser uma namorada de Gary. Portanto, ela tinha privilégios em relação às outras muito grandes. Portanto, ela saía com ele tal e qual como se fosse uma namorada, num dia normal, uma vida normal. Ela, inclusive, teve que o ajudar a descartar o corpo de Débora. Portanto, ele carregou-a, colocou-a na mala do carro, ela foi com ele até um determinado sítio, numa floresta que havia ali perto, andou uns metros para dentro da floresta e descartou o corpo da Débora naquele local. E a Josefina ficou no carro simplesmente a aguardar que ele regressasse. Com ar em reduzido, portanto, havia que voltar à rua para trazer mais mulheres para completar então ali as 10 que ele pretendia. A Josefina acabou por acompanhar nessa noite, e encontraram a Agnes Adams, que era conhecida de Josefina, e inclusive era também conhecida de Gary, já havia estado na casa dele, já tinha feito trabalhos para ele. Foi abordada, foi convidada a acompanhá-los, ela foi, e mais uma vez, da mesma forma, a Josefina ficou no resto do chão, na sala, e eles subiram, mantiveram as relações, ele tentou sufocá-la, colocou-lhe as algemas e levou-a para a cave, da mesma forma que tinha feito com todas as outras.
Quando regressou, achou que de facto tinha sido fácil e disse: amanhã vamos tentar fazer outra vez, porque contigo parece que as coisas correram melhor. Mas a Josefina já tinha um plano arquitetado e então disse: sim, senhor, vamos fazer, mas eu também quero que faças uma coisa por mim. Eu quero ir a casa, ver os meus familiares, ver os meus filhos e dizer-lhes que está tudo, pelo menos dizer-lhes que está tudo bem, que eu não morri, que estou bem, e depois volto, venho contigo e nessa altura até trago logo outra mulher comigo. O Gary ficou assim um bocadinho, mas como tinha a carta como segurança, ele acabou por anuir e disse: ok, pronto, vais então ver, vamos já amanhã à noite, vais ver a tua família e depois à meia-noite vais-te encontrar comigo em determinado parque de estacionamento, marcaram um local e trazes então já nessa altura então uma amiga contigo. À noite, o Gary, como combinado, deixou-a perto ali da morada dela e assim que ele a deixou, ela correu o máximo que conseguiu e foi bater na porta do namorado. O namorado, quando abriu a porta, ficou extremamente admirado, porque já não via aquela mulher há 4 meses. Ela tinha saído depois de uma discussão, nunca mais tinha voltado, nunca mais ninguém tinha sabido dela. E com um discurso maluco, ele não conseguia perceber o que é que ela lhe queria explicar, quando entretanto ela começou a contar a história toda de tudo o que se tinha passado, o que se estava a passar, as mulheres que estavam na cave, que estavam a ser maltratadas e ela tinha que as ajudar e tinha que chamar a polícia. Inicialmente o namorado não queria acreditar que aquilo fosse verdade, era demasiado macabro para ser verdade. Mas com a insistência dela, ele acabou por chamar a polícia, vieram 2 policiais. Quando ela começou a contar novamente a história, a polícia disse: não, isto não pode ser verdade, isto parece um filme de terror. Mas entretanto ela mostrou as marcas que tinha nos pulsos, que tinha nos tornozelos, e eles aí ficaram: calma, há aqui qualquer coisa que de facto pode ser verdade. E então ela explicou que ela tinha que voltar, eles tinham que fazer alguma coisa porque ele estava no parque de estacionamento à espera dela, portanto ela teria que dar, ou ela ou a polícia teriam que ir ter com ele, porque se ela não aparecesse ou se a polícia não o prendesse, ele podia fazer mal às raparigas que estavam na cave. Entretanto, a polícia concordou. Eles foram, entretanto, para o parque de estacionamento que ela lhes tinha mencionado e, de facto, estava lá o carro parado, com o homem lá dentro. A polícia abordou, conseguiu algemá-lo e levou-o para a esquadra. Inicialmente, o Gary pensava que estava a ser preso por falta de pagamentos de pensões ao filho ou coisa assim que o valha. Ele não estava a perceber o que é que se estava a passar. A polícia, mediante os relatos da Josefine, pediu um mandato de busca, então, à morada. Esse mandato de busca foi assinado, eles entraram na casa e assim que entraram na casa foram diretos à cave e confirmaram que tudo aquilo que a Josefina tinha contado era verdade. As mulheres estavam lá, estavam presas pelos tornozelos, naquelas condições que ela tinha relatado. As mulheres simplesmente ficaram em pranto quando viram os polícias, ficaram com uma alegria que não continham as lágrimas e beijavam-os, agarravam-os e queriam era sair dali. E tinham muita fome, elas pediam era comida, elas queriam comer, tanto que os policiais disseram: não, vocês não podem comer até serem vistas por um médico, vocês estão numa situação muito delicada, vocês têm que ter cuidado neste momento ao ingerir qualquer coisa. Mas quando iam a sair para ser levadas para o hospital, em cima da mesa havia alguns biscoitos, elas pegaram os biscoitos e comeram, porque de facto elas estavam cheias de fome. Inicialmente também Tony Brown foi chamado para depor, ele era amigo de Gary, tentar perceber se ele sabia de alguma coisa, visto que era frequentador da casa. Ele disse inclusive que tinha estado presente em algumas situações, mas nenhuma das mulheres relatou essa presença, portanto nenhuma delas disse ter alguma vez visto Tony em qualquer uma das situações. Portanto, Tony acabou por ser dispensado. Entretanto, foi nomeado o promotor para se ocupar ali daquele caso. Tratava-se de Charlie Gallagher, teria sido o mesmo promotor que assinou, inclusive, o mandato de busca à casa de Gary.
escolheu como seu advogado, ou queria como seu advogado, Chuck Peruto, que era um advogado bastante conhecido naquela zona por defender criminosos. Só que Peruto não estava muito interessado em pegar naquele caso, até porque tinha outros em mão, e então, para tentar dissuadir o Gary da sua defesa, pediu-lhe um valor exorbitante de $100.000 na altura para o defender. E estranhamente Gary concordou. Só que depois disso, com o processo, porque ele fazia intenção, com certeza, de pagar com o dinheiro da própria igreja dele. Portanto, tudo o que eram bens de Gary foram congeladas, então Peruto não iria receber essa quantia, pelo menos não de uma forma inicial, mas mesmo assim manteve-se, acabou por se manter e defendeu o Gary. Começaram, entretanto, as audiências preliminares, todas as mulheres testemunharam, médicos, tudo isso testemunharam, portanto foi então também nomeada a juíza Lynn Abraham, que seria uma juíza que iria julgar o caso. Ela era tida como uma mulher bastante fria, calculista, muito perfeccionista, uma mulher bastante dura. Portanto, e essa seria então a juíza que iria julgar o caso. A 17 de maio de 88 deu-se então início à escolha do júri que iria julgar ali aquele caso de homicídio e outros crimes associados, mas inicialmente não conseguiram encontrar um júri imparcial o suficiente, porque aquele caso tornou-se um caso imediático. Foi um caso que a imprensa caiu em cima e toda a gente tinha já a sua opinião relativamente a Gary, e portanto o advogado de defesa pediu para que a juíza buscasse esse júri noutra cidade. Acabaram por ir escolher esse júri ali a cerca de 500 km de distância. Então, um quadro de júris totalmente branco, que na altura gerou alguma polémica, que houvesse ali algum tipo de discriminação racial, mas de facto o júri era todo branco, composto por 9 mulheres e 9 homens. As idades variavam entre os 20 e os 60, com profissões completamente diferentes, de estratos sociais completamente diferentes. Realmente o único facto ali que incomodou inclusive um pouco ali a juíza foi o facto de ser um quadro completamente de brancos. A 20 de junho, então, inicia-se o julgamento de Gary. Portanto, a defesa iria tentar alegar a insanidade e a acusação ia lutar pela pena capital. Portanto, era o primeiro caso de Gallagher a pedir a pena capital, mas não tinha dúvidas, ele ia avançar para esse pedido. A acusação ainda tentou que houvesse ali um caso contra a Josefina de cumplicidade, mas acabou por não ter pés para andar e acabou por cair por terra. Foram ouvidas as testemunhas, os médicos, os peritos, os policiais que estiveram na casa, portanto foi um corrupio de gente a testemunhar. A postura de Gary foi sempre a mesma: impávido, sereno, aliado, andava arrastando os pés, mas isto tudo por indicação do próprio advogado dele. Portanto, ele queria alegar insanidade, portanto, ele teria que de alguma forma demonstrar, mas ele de facto não parecia muito preocupado com a situação e era assim a sua postura, como se não fosse nada com ele. Então, ao fim de 16 horas de deliberações, 2 dias e meio, o júri chegou a um consenso e, por unanimidade, ele foi condenado, portanto, por 2 crimes de homicídio em primeiro grau, 6 crimes de violação, vocês entendem o que eu quero dizer,
6 crimes de contenção de liberdade. Eu não posso utilizar aqui determinados termos. E 4 de agressões. Portanto, depois de ter sido considerado culpado desses crimes, tinham que ainda deliberar se iriam para a prisão perpétua ou para a pena capital. Portanto, voltaram para a sala, deliberaram e ao fim de 1 hora e 55 minutos, portanto muito pouco tempo, chegaram com o verdito de que Gary Heidnik seria condenado à pena capital. As famílias das vítimas obviamente ficaram extasiadas, tinha sido feita justiça, Gary iria pagar pelos crimes que cometeu. Voltou à prisão, era mantido isolado de todos os outros presos, porque já teria sido inclusive agredido nos transportes entre tribunais e prisão, já teria sido inclusive agredido por outros presos e inclusive já teria sofrido algumas ameaças de morte, o que é assim um bocado estranho para alguém que é condenado a isso mesmo, mas era mantido afastado dos outros presos, comia na cela, lia ali a sua Bíblia, mantinha-se horas e horas e horas a olhar para o além, e era ali a vida de Gary nos últimos anos que se manteve ali na prisão, praticamente isolado de tudo. Sabe-se que Betty chegou a levar JJ a conhecer o pai à prisão. Ele terá ficado bastante feliz, chegou a conhecer o filho e entretanto Gary acabou por ser executado em 99 por injeção letal 11 anos depois de ter sido condenado, com 56 anos. Este foi o caso de hoje, espero que tenham gostado, deixem o vosso like, se não gostaram, deixem também, não faz mal a ninguém. Façam um comentário, deixem-me um coraçãozinho se chegaram aqui até ao final e eu vejo-vos para a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada, um grande beijo e gratidão.